Eu sou Davi, a minha esposa Babi está sentada aqui. Levanta a mão, Babi. Babi e eu, algum tempo atrás, fazíamos parte dessa comunidade. Durante alguns dias, ou anos, né? E estamos longe agora, fisicamente. Em espírito, eu creio que estamos mais perto do que nunca. E estar de volta hoje é uma alegria imensa. Esses dias, poucos dias aqui, tem sido maravilhosos. E trago saudações da nossa igreja. Lá tem muitos irmãos que conhecem irmãos aqui. Eles mandaram lembranças, a Rebeca e a Raquel. Cada uma queria se enfiar na mala para vir com a gente. A Raquel está trabalhando, ou está na faculdade. A Rebeca está trabalhando. As duas estão namorando. Não sei o que eu penso sobre isso. Mas é a vida, né? Estou ficando mais velho. As coisas acontecem. Mas irmãos, é algo precioso estar com vocês. Estamos aqui hoje na presença de Deus. Porque é por isso que nós estamos aqui. E como João disse em uma de suas cartas, nada melhor, nada me dá, mas estou usando minhas palavras agora, nada me dá mais prazer que saber que meus irmãos continuam andando na fé. E é maravilhoso estar com vocês hoje e saber que esta fé continua, não do jeito que a gente estava um ano e meio atrás, mas uma fé maior ainda, uma fé mais forte, uma fé mais sólida. E eu espero que todos fiquem para o almoço. Esse lado aqui ganhou, tinha mais pessoas aqui que ficaram em pé, viu? Então estão de parabéns, né? E Deus permitindo, se ainda não deu para dar um abraço em você e conversar um pouquinho com você, hoje à tarde, vai ser uma tarde para a gente fazer isso. Um dos motivos de eu estar tão feliz parece que quanto mais fundo o buraco que a gente está, mais alegria quando a gente sai, não é? Então o Deilson falou que não foi possível completar os planos do retiro. Alguns de vocês já sabem o que aconteceu. Mas à noite a gente estava dormindo, entraram 2 elementos lá e com armas e roubaram coisas. Irmãos, eu acho que não foi meia hora, né, Marcos Paulo? Depois do acontecido, a gente já estava lá fazendo piada, rindo. Não porque era engraçado. E eu acho que nem porque a gente estava aquela risada nervosa, era gargalhada mesmo. Porque nós sabíamos do livramento de Deus. Tínhamos certeza que a mão de Deus agiu ali. Nosso irmão Cícero está aqui hoje por causa de Deus. Eu creio isso, irmão. Então, isso é só um pequeno gosto daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, né? Os irmãos me deram a tarefa hoje de falar sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem Salmo 19. Gostaria até de pedir que todos ficassem em pé. Se você não quiser acompanhar, eu vou ler. Você pode acompanhar Salmo 19. Gostaria que todos ficassem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Num salmo em que Deus é louvado, engrandecido por causa da sua criação. O autor falando sobre os céus e a terra, o sol, a lua, as estrelas, tudo glorificando a Deus por sua existência, por sua beleza. Então essa criação de Deus é digna de louvor. E tem outra criação de Deus que também merece o nosso louvor, a nossa atenção, merece fazer parte de nossas vidas sempre. Essa é a palavra de Deus. Então, a palavra diz em Salmo 19, versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras do meu lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Podemos sentar. Não, podem sentar, eu não posso. Mais valiosos do que ouro, mais doce do que o mel, e com ela, com a palavra do Senhor, as palavras da nossa boca, os pensamentos dos nossos corações podem glorificar a Deus por serem agradáveis a Ele. Para nós, este livro é a palavra de Deus. Para nós, este livro é essencial para nós, porque sem ela, nós não saberíamos o caminho para andar. Mas os cristãos no mundo hoje são julgados por muitas coisas, e muitas vezes de forma negativa. Muitas vezes os cristãos são julgados por causa de algumas poucas pessoas que fazem coisas absurdas. Às vezes os cristãos são julgados de forma negativa por causa de estereótipos que existem, ou porque pessoas não sabem, não chegam perto para ver o que os cristãos fazem. São criticados muitas vezes por serem um povo antiquado, um povo muito atrasado. E uma das razões disso é que há pessoas que dizem que esse livro, por ser antigo, por ser muito do passado, ela não é valiosa. De fato, a Bíblia é antiga. A Bíblia foi, que nós sabemos, o último texto da Bíblia foi escrito quase 2000 anos atrás. A Bíblia foi escrita ao longo de mais de 1600 anos, ou mais ou menos isso. Então é um livro de fato antigo. Mas a questão se a Bíblia vale por ser antigo, ou se a Bíblia passa a ser inválida por ser antigo, de certa forma, essa pergunta ou essas perguntas dizem que há um valor nas coisas simplesmente pelo fato de ser velho ou de ser novas. Mas se a gente pensar, nós sabemos que não é pelo fato de ser antigo que uma coisa perde o valor. Por exemplo, um carro. Um carro que tem 50 anos, 60 anos, é mais valioso do que carro que você pode comprar zero nas concessionárias. Carros clássicos, carros famosos. Meu favorito, Mustang, já apareceu em muitos filmes. Os clássicos são carros valiosíssimos. Quando você tem um amigo velho, não é bom estar com essa pessoa? O simples fato de você ter passado muitos anos conhecendo e convivendo, nutrindo aquela amizade, significa que é ruim por ser velha aquela amizade? Não, de jeito nenhum. Eu não bebo, mas pessoas dizem que vinho, quando envelhece, se torna melhor. Então o fato de coisas serem novas não significa que são boas, e nem as antigas significa que são
ultrapassadas e sem valor. Babi me lembrou, hoje de manhã, quando a gente estava arrumando as malas para ir embora, a gente vendeu tudo que tinha na casa. E algum tempo antes, deu problema no fogão, e a Babi doida para trocar o fogão, mas eu, não querendo gastar o dinheiro, chamei um homem para consertar o fogão. E Babi torcendo para que não tivesse conserto. E o homem consertou, e a Babi comentou alguma coisa com ele sobre querer renovar. E diz: ó, minha senhora, não abra mão desse fogão não. As novas não prestam como esse seu fogão. Esse fogão tinha 25 anos na época, ó. Brastemp. Coisa boa. E ele diz: ó, as novas não prestam tanto quanto esse seu fogão. Não abra mão desse fogão não. Então não é o fato de uma coisa ser antiga ou nova que dá o seu valor. Tudo bem, você está tudo animado a comprar um sapato novo. Mas quando você põe no pé e sai andando, o que acontece? Dói, é calo. Até aquele sapato ficar o quê? Mais velho. Aí presta. Aquele sapato confortável, já no formato do nosso pé. Então, não é o fato desse livro ser antigo, ser velho, que perde o seu valor. Aliás, a Bíblia tem coisas que são tão atuais quanto as manchetes se você comprar o Diário do Nordeste ou o Povo hoje, lá no Jornaleiro. É certo que há ensinamentos na Bíblia que são ultrapassados por vários motivos. Um dos motivos que boa parte da Bíblia não serve mais como mandamento para nós é que fazia parte daquilo que a gente chama antiga aliança, a aliança entre Deus e Israel. Mas uma vez que Cristo veio e fez sua obra, a velha aliança ainda é útil para nós, mas não como mandamentos, não como parte da nossa salvação. Ainda nos ensina sobre Deus, ainda nos fala sobre quem é o nosso Deus, o tipo de coisas que Ele espera sobre nós. Então é certo que há algumas coisas na Bíblia que não precisam ser seguidos mais, porque Jesus Cristo trouxe uma nova realidade. Mas há ensinamentos sobre vários assuntos na palavra de Deus que, se nós abrirmos mão, nós estaremos andando para trás na realidade. Estaremos perdendo algo e não ganhando algo. Por exemplo, vamos abrir em Provérbios. Se você ainda está aberto em atenção, vamos abrir em Provérbios, capítulo 5. Provérbios capítulo 5, versículo 8 diz: o pai falando com seu filho, ou o mestre falando com seus alunos, diz o seguinte: afasta o teu caminho da mulher adúltera. Ou nos nossos dias a gente tem que dizer, ou o homem adúltero, certo? Não é porque é mulher. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa. Pulando para versículo 15: bebe a água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ele continua falando sobre o relacionamento entre o marido e a esposa. Se o mundo estivesse seguindo hoje o padrão bíblico do sexo, jamais teríamos ouvido falar da AIDS e as outras doenças sexualmente transmissíveis. Só esse um fato. Jamais teríamos ouvido. Já imaginou um mundo sem AIDS? Quantas pessoas essa doença já tragou? Mateus 19. Mateus capítulo 19. Interessante que o autor, se você ler tudo que o Provérbios fala sobre isso, fala que o homem que procura mulher que não é dele em casamento,
Ele torna a vida tão valioso quanto um pão. Quanto vale um carioquinha hoje? Tu vale quanto, irmão? Então, olha só. Se o homem tivesse deixado o sexo no lugar que Deus criou para estar, quanta coisa ruim teria deixado de acontecer nesta vida. Mateus 19, vem para Jesus perguntar se era lícito ou não divorciar. E ele diz: olha, desde o início Deus não queria que isso acontecesse. Ele sabia que vocês eram fracos, mais ou menos por aí, que era um coração duro, e ele deixou isso acontecer. Ele permitiu que isso acontecesse. Mas Jesus fala a verdade de Deus em versículo 5: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A Bíblia nos ensina da santidade do casamento, do desejo de Deus para que esse relacionamento durasse a vida toda. Quantos milhões de pessoas aqui no Brasil, só aqui no Brasil hoje, sofrem dos efeitos do divórcio e das separações? Crianças abandonadas da rua porque os pais se separaram, vidas quebradas, crianças sem saber entender a vida, sem saber quem são, jogados de lar em lar, de casa em casa. Pessoas pensando que não, o próximo vai dar certo, não dá certo, não, o próximo vai dar certo, não dá certo, não, o outro vai dar certo, não, com certeza dessa vez vai dar certo. E vidas vão sendo destruídas. Por quê? Porque esse livro velho, esse livro antigo, disse como era para ser. E se o mundo tivesse apenas prestado atenção, o mundo ia saber. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje nesse país, ou só nesta cidade, por causa de drogas, inclusive o álcool e outras coisas que abusam, podendo ter um corpo santo em Cristo Jesus? Quantas pessoas já morreram por causa do abuso de coisas que danificam o seu corpo? Estilo de vida. Nosso estilo de vida hoje, você não precisa abusar de drogas ou beber muito álcool, fumar, vai estragar a sua vida. Uma vida sem exercício físico, uma vida onde come sem controle, uma vida que come porcaria, desculpa a palavra, as coisas que não prestam, coisas que vão... Hoje todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal para o corpo. Por que a gente não pensa nisso? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Muita gente vai para o médico porque não cuida desse corpo, que é templo do Espírito Santo. Acaba nos hospitais porque não cuida do templo do Espírito Santo. E está tudo aqui. O que é o templo do Espírito Santo? Nosso corpo. Aqui essa palavra diz que nós devemos cuidar do nosso corpo. Eu espero estar pisando em alguns calos, porque eu já pisei muito no meu. Não pense que eu não olho para mim. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. O apóstolo Paulo, perto de terminar sua carta à igreja em Filipos, dando algumas últimas instruções, ele diz em capítulo 4, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ajuntando isso, que a gente deve pensar em coisa boa. Eu li inicialmente dos Salmos. Se a gente olhar para Salmo 1, Salmo 119 e outros salmos, exaltando a palavra de Deus, Salmo 1 diz que a pessoa justa, a pessoa aceitável a Deus, o que ela faz dia e noite? Alguém lembra? Medita na palavra dia e noite. Olha o que acontece hoje. Tem gente, e não é só mais criança não,
Tem adulto viciado em videogame. Você sabe que é vício mesmo? Igual álcool, igual droga. A ciência já mostrou que o cérebro muda com o passar do tempo. A pessoa que passa horas e horas jogando videogame, ela podia estar lendo a palavra de Deus, podia estar visitando os irmãos. Televisão é a mesma coisa. Televisão tira da gente oportunidade de pensar em coisas de boa fama, coisas puras, coisas honestas, coisas verdadeiras. Se toda vez que desse vontade de ligar a televisão, eu, ao invés de fazer isso, pegasse uma lupa e fosse lá fora no quintal olhar formiga, olhar as folhas bem de perto para ver a criação de Deus, como funciona. Se toda vez que eu pensar, não, preciso estar no Face, aí vai horas. Se toda vez que antes de fazer isso eu pensasse, não, qual é o irmão que eu poderia visitar? Ou ligar, ou pelo menos se abrisse o Face para ficar conversando com o irmão, encorajando o irmão, talvez até lendo um texto bíblico para ele no Face. Então, irmãos, Paulo não tinha em mente videogame, não é isso que eu estou pensando. Mas a Bíblia fala como nós podemos ter uma vida boa, uma vida agradável, ter uma existência que vale a pena chamar de vida. E o mundo hoje tem tantos atrativos que no final das contas acabam não sendo atrativos nenhum, porque fazem mal para nós, fazem mal para o nosso próximo. Então, irmãos, tem tanta instrução nessa palavra que é da atualidade, que é de hoje. Agora, por que disso? Muitas vezes a gente pensa, eu vou mostrar para a pessoa como a Bíblia é útil. Aí pega texto que talvez fala sobre coisas que a ciência fala e que... Não, eu não acho que é por aí. Nosso mundo hoje não quer ver isso. Primeiro, a ciência também muda. O que a gente sabia, entre aspas, cientificamente 50 anos atrás, já mudou. A ciência vai descobrindo novas coisas. Isso aqui em 2000 anos não mudou. Não mudou nada. E continua sendo útil para nós. Continua falando para nós como nós podemos viver bem. Como nós podemos viver uma vida realmente, verdadeiramente próspera. Não de dinheiro, de bens materiais, mas uma vida que dá alegria, que dá gosto aqui dentro, que a gente deita a cabeça no travesseiro à noite e pode descansar em tranquilidade e em paz, que Deus é conosco. Esse livro, irmãos, é atualíssimo. Esse livro é para hoje. Esse livro é para sempre. Enquanto estivermos nessa vida, o melhor livro que existe é esse aqui. A melhor instrução que há está aqui. Mas não é só por causa dos comportamentos que a gente pode aprender aqui na palavra e vivermos bem. Talvez o principal motivo de entendermos que a Bíblia é um livro atual, porque sem ela, sem essas escrituras, nós não podemos saber de Deus. O que nós precisamos saber dele para vivermos em relacionamento com Ele. No retiro nós falamos sobre o fato de nós servirmos um Deus, crermos num Deus que nos criou para vivermos em relacionamento com Ele, andarmos neste mundo de mãos dadas com Ele, porque quem faz isso vive bem. Quem sabe que Deus está com ele ou ela, vive bem. E este livro para nós mostra como nós podemos viver bem com Deus. Como é que nós chegamos a Deus? Alguém lembra o que Jesus falou? Como é que nós podemos chegar ao Pai? Oi? Através dele. Jesus diz em João 14, versículo 6:
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem esse livro, nós não saberíamos de Jesus. Sem esse livro, nós não saberíamos como, através de Jesus chegar ao Pai. Sem esse livro, nós não saberíamos como foi que nós nos separamos de Deus. Sem esse livro, nós não saberíamos o que há de errado em nossas vidas. A pessoa muitas vezes vive a vida e pensa: não, é só conseguir esse emprego que eu vou viver bem. Aí consegue o emprego. Não era isso. Não, é só conseguir essa mulher, esse homem, para estar comigo e eu vou estar bem. E consegue, e descobre logo mais: não, os anseios mais profundos da alma ainda não estão sendo satisfeitos. Conseguir uma promoção, mudar para outra cidade, comprar isso, adquirir aquilo, vai ali, vem acolá, e a pessoa ainda não encontra a paz. Por quê? Porque ela não está olhando aqui para ver a verdadeira paz, a verdadeira vida, o verdadeiro caminho para Deus. Porque sem Deus a vida não é vida. Sem Deus existe apenas morte. Só que a pessoa ainda não foi enterrada. Então Deus tem nos dado este livro para nos mostrar como viver com Ele. E viver com Ele é a melhor vida, aliás, é a única vida verdadeira, autêntica que existe. Há muitas coisas que dão prazer. Estava vendo ontem à noite foto de terça-feira, com muitos irmãos, a gente rindo à toa, passamos o dia fazendo churrasco, visitando, comendo e desfrutando daquela presença. Eu estava olhando aquela foto e, puxa vida, que coisa maravilhosa. Mas aquela alegria, tem uma foto lá, eu estou com um garfo bem grande, uma faca, alguém está segurando uma grelha, um pedaço desse tamanho de, o que era? De pernil. Aí o Daílson está lá com a boca aberta como se fosse comer, aí os irmãos todos lá rindo à toa. E eu olhei para aquela foto e eu pensei: essa alegria que estava lá naquele momento só existia por causa de Deus. Sem Deus ali não teria aquela alegria. Poderia ter uma alegria passageira, mas naquele momento eu posso olhar para aquela foto, eu posso dizer: ó, nós vamos passar a eternidade juntos. Nós somos irmãos para todos sempre. Isso faz parte da vida verdadeira, a vida autêntica que Jesus nos dá. E somente por meio desse livro é que nós podemos conhecer essa vida. Então, quando alguém diz para você, irmão, irmã: ah, a Bíblia, isso é coisa do passado, isso é coisa velha, pergunte para ela se ela não tem um sapato bem velho que ela gosta de vestir, que faz bem ao pé dela. Pergunte se ela não tem um amigo velho, velha, uma amizade com alguém há anos e anos. Está ruim porque é velho? Não, vai melhorando com o passar do tempo. Assim é a palavra de Deus, assim é a nossa vida em Jesus, que somente podemos ter por meio desta palavra. Irmão, eu quero lhe encorajar, passar tempo com essa palavra, passar tempo meditando aqui, e você vai ver tesouros que chegam na sua vida que você nem imaginava, coisas que vai fazer da sua vida hoje algo mais magnífico, mais maravilhoso, mais espetacular, algo mais cheio de paz, algo com alegria que não para só porque terminou aquele momento com aqueles irmãos. Uma alegria, uma paz que não terminam se termina o dinheiro antes do fim do mês. A alegria que não passa se eu estou com dor no meu corpo. A alegria que não passa se alguém partiu desta vida que eu amava muito. Alegria e paz que são para sempre. A gente conhece porque conhecemos Jesus, e só podemos conhecer Jesus por causa disso. Essa palavra abre a porta, a única porta,
para nós conhecermos Jesus e sabermos como ter esse relacionamento com nosso Deus. Se você nos visita hoje, ou se você está aqui hoje, ainda não aprendeu o valor deste livro, tem histórias da antiguidade, tem coisas que a gente não pratica mais porque Jesus trouxe uma nova realidade, tem coisas que são até difíceis de entender porque a nossa cultura já ultrapassou aquilo. Mas se você quer vida verdadeira, uma vida onde você vai viver e ninguém vai poder tirar, nada vai poder tirar a sua alegria, a sua paz, porque não é sua, vem de Deus, procure conhecer essa palavra. É cheio de gente aqui que quer compartilhar essa palavra com você. Então não vá embora hoje sem falar com alguém aqui. O que a Bíblia tem feito na sua vida? O que a palavra de Deus tem feito na sua Bíblia, na sua vida? O que mudou na sua vida depois que você passou a ler a palavra de Deus? E eu garanto para você, você vai ouvir histórias de alegrias, tristezas que foram transformadas em alegrias, angústias que foram transformadas em paz, lágrimas que não são mais de tristeza, e sim de alegria. Irmãos, Deus nos ama. Eu amo vocês. Deus nos ama. E Ele tem nos dado algo preciosíssimo, que é a palavra dEle, para nos falar do amor dEle, porque falando desse amor, nós podemos pela fé experimentarmos este amor. A Bíblia é velha? É nova? Também. Faz bem para o corpo, faz bem para a alma.